Basta tomar este elixir à sua frente para ascender diretamente e se tornar um imortal, mas você pretende dá-lo à sua discípula Liu Huyan. No entanto, inesperadamente, para obter uma espada imortal de grau inferior, Liu Huyan quer trair a seita e adorar outro mestre. Todos olham para o elixir em sua mão e zombam. Quem estaria disposto a dar uma coisa tão boa? Deve ter sido esfregado com cinzas dos pés. Você confiou em conexões para se tornar o senhor da montanha da seita Taishan por mais de 10 anos e só atingiu o reino Jiedan. Por que você não usa você mesmo? Mal sabe você que acabou de vincular o sistema de mestre preguiçoso. Este sistema é dedicado ao cultivo despreocupado. Contanto que você seja um mestre preguiçoso o suficiente, você pode obter recompensas do sistema. Até mesmo compartilhar o cultivo do discípulo. Neste momento, você olha para sua discípula Liu Huyan e estende a mão sorrindo. Huyan, volte comigo. Liu Huyan, que estava em silêncio, disse de repente, mestre, eu não quero voltar. Naquele ano, eu entrei em Yunfen porque eu era ignorante e fui enganada por você. Eu não esperava que, como senhor da montanha, você não tivesse habilidade nem recursos. Nestes anos, você nem me deu um elixir de segundo nível. Você realmente tem qualificações para ser meu mestre? Um desperdício. Liu Huyan sacudiu sua mão. Qiao Sijian, o senhor da montanha Jianfen, riu. Zhang Xuan, você ouviu o que Huyan disse? Não sou eu quem está roubando seu discípulo. É que seu discípulo despreza você, Zhang Xuan, um mestre medíocre. Depois de dizer isso, ele tirou de seu anel de armazenamento uma requintada caixa de jade vermelha de elixir. Dentro da caixa havia um elixir dourado e redondo. Assim que foi aberta, raios de luz brilharam e o aroma medicinal inundou o ar. Elixir de recuperação de Qi de terceiro nível. Temos muitos elixires na montanha Jianfen. Hoje, sob o testemunho de todos. Este elixir de recuperação de Qi de terceiro nível é o presente de discipulado de Huyan. De agora em diante, você será meu discípulo próximo, Qiao Sijian. Obrigada, mestre. Liu Huyan deu um passo à frente para receber o elixir, seu rosto estava rosado e obviamente um pouco animado. Jin, o relacionamento mestre-discípulo foi desfeito. Você ouve o prompt do sistema e instantaneamente fica indiferente. Você pensou claramente sobre isso? Já que por coincidência hoje o mestre tinha a intenção de transmitir o elixir espiritual para você, parece que não temos destino. Liu Huyan revirou os olhos e disse friamente, quem se importa com suas coisas quebradas? Os outros senhores da montanha também riram. Pensando que você está com raiva inventando um elixir espiritual, senhor da montanha Zan. Se você realmente quer transmitir algum elixir espiritual, há uma garotinha medíocre nos implorando. Ela está ajoelhada do lado de fora do portão da montanha há 5 dias. Nós todos a desprezamos. Talvez você possa gostar dela. Aquela garotinha. Eu ouvi falar sobre isso. Ela é realmente sincera, mas só sobrou sinceridade. Perfeito para o senhor da montanha Zan Yunfen. Ha 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 ha. Os principais senhores da montanha, como Lin Feng e Wofen, zombaram. Todos sabem em seus corações que aquela garotinha é um desperdício como você. Um desperdício combina com outro desperdício, uma combinação perfeita. Jin, detectado que a garotinha que está se curvando para se juntar à seita é na verdade a filha do rei demônio. Há também um escondido em seu corpo. Uma alma antiga de 1000 anos do espelho refinador do vazio veio aqui com o objetivo de se infiltrar no caminho correto da raça humana e encenar um teatro. Suas bases são excelentes. Talento excepcional. Ainda tem dessas coisas boas? Seus olhos até brilharam. Xuanji parece um lorde de montanha de porta escancarada. Ok, já que nenhum de vocês o quer, então eu vou pegá-la. Se você a pegar, o dom celestial não decepcionará nenhuma pessoa sincera. Vou pegar aquela garotinha agora mesmo. Depois de dizer isso, você se transformou diretamente em um arco-íris longo e desapareceu no pico da espada. Que idiota. Lixo combina com lixo. Os semelhantes se atraem. Algumas palavras de zombaria, ninguém levou suas palavras a sério. Na entrada da montanha, uma garota vestida de branco está ajoelhada no chão, deixando os flocos de neve caírem sobre seus ombros. Seu cabelo preto esconde um rosto branco e bonito, que também está um pouco avermelhado pelo frio. Esse método realmente funciona? A garota pensou secretamente, e uma voz antiga veio à sua mente. Este velho servo ainda te enganaria. O caminho correto humano preza a emoção, obedece às regras, e a sinceridade é eficaz, contanto que você fique ajoelhada até lá. Naturalmente, alguém aparecerá para te aceitar.
A garota está um pouco preocupada, não entende por que precisa esconder sua força a esse ponto para se tornar discípula. Criança, a impaciência em pequenas coisas arruína grandes planos. A voz do velho servo de 1000 anos no fundo de sua mente ressoa novamente, contanto que você carregue a consciência e a alma do velho mestre e possa entrar naquele artefato da seita sagrada. Naquela hora, o velho mestre poderá retornar em plena glória. Este assunto não pode dar errado de forma alguma. A garota suspirou impotente. Ela sabia que a tarefa era árdua. Quanto tempo isso levaria? Justamente quando o velho e a jovem estavam conversando em suas mentes. De repente, um jovem chegou e sacudiu a neve de seu corpo, avaliando a garota de cima a baixo. Que pessoa lamentável! Vendo você tão sincera, este Lorde irá te aceitar como discípula. A mudança repentina fez a garota hesitar ligeiramente. Assim que ela estava prestes a concordar, o velho servo em sua mente viu claramente seu cultivo extremamente baixo. O cultivo dessa pessoa é muito baixo. Não perca tempo com ele. A garota sondou com seu sentido divino e disse um tanto desapontada. Amigo cultivador, você está brincando comigo? Vim sinceramente para entrar na seita Taishan. Se não entrar na seita Taishan por um dia, eu ficarei ajoelhada por um dia inteiro. Algumas lágrimas brilharam nos cantos dos olhos da garota, te deixando um pouco preocupado. Bom sujeito, você, que veio para ser atriz, tem mesmo talento. Qual é o seu nome? Esta humilde serva se chama Sito Yinchui, e minha casa fica perto das 100.000 montanhas. Está bem, você está inventando coisas. Isso tudo soa como invenção. Eu sou o Zhan Xuan, senhor da montanha Yunfen da seita Taishan. A partir de hoje, você será minha discípula. Esse sênior é realmente um senhor da montanha? A jovem ergueu o olhar, avaliando-o com desconfiança. Por que não parece? Perguntou, enquanto você retirava o seu brasão da cintura. O velho na sua mente exclama, isso é realmente autêntico. O que está acontecendo? Naquele ano, Taishan era a maior seita do Vale Chan. Agora, como eles podem deixar um cultivador no reino Jiedan se tornar um senhor da montanha? Reino Jiedan. A jovem ficou surpresa. Isso não significa que ela é ainda mais fraca que ela mesma? Refinando que, estabelecendo fundações, Jiedan, alma nascente, transformação divina, saída do corpo, refinando o vazio, tribulação da travessia e os 9 grandes reinos da grande realização. Ela já alcançou o reino da alma nascente, um reino acima de você, Júnior. Sito Yinchui estava prestes a recusar, quando você de repente aumenta a voz e diz, se você me aceitar como mestre. Os benefícios de entrada não podem faltar. É a regra. Um aroma medicinal peculiar. De repente emana de sua mão. O aroma é rico e a aura espiritual transborda. É muito mais forte que a pílula Qi de 3º grau anterior. Pílula Imperador de 5ª ordem. O velho escravo de 1000 anos também respirou fundo. Como um pequeno cultivador no reino Jiedan pode ter uma pílula tão desafiadora à sua disposição? Esse cara parece ter força medíocre. Será que o velho está ficando cego? Este é o presente de discipulado. Mas eu só vou te dar quando você me chamar de mestre e voltar comigo para a seita para que os outros discípulos testemunhem. Você olha para Sito Yinchui, que está com os olhos arregalados, e estende a mão para acariciar sua cabeça. Devo dizer que essa garota é naturalmente bonita. Discípula presta homenagem ao mestre. Sito Yinchui ouve a voz do velho escravo de 1000 anos e se ajoelha imediatamente sem hesitar. Din recebimento de discípulo bem-sucedido. Sistema de preguiça desbloqueado. Introdução ao sistema de cultivo. Relaxe como um preguiçoso por um dia e você pode receber recompensas diárias. Conclua um grande objetivo e você pode receber recompensas de missão. Caramba! Existe até um sistema de cultivo como este? Você faz uma careta. É simplesmente feito sob medida para você. Nesse momento, dentro de Yunfen, ele realmente trouxe aquela garota de volta. Vendo você trazendo alguém de volta. Vários senhores da montanha entendem completamente o que está acontecendo. Eles sabem que você está apenas ansioso para salvar as aparências. Mas aceitar um discípulo assim é melhor do que aceitar um faz-tudo. Falando nisso, essa garotinha é realmente bonita. Você leva Sito Yinchui diretamente para a frente de todos. Estes são os lordes da montanha da seita Taishan. Hoje, sob o testemunho de todos, vou aceitar Sito Yinchui como discípula. Qiao Shijian zombou. Aceitar um discípulo. De novo tentando enganar alguém. Liu Huyan olhou para Sito Yinchui e disse sarcasticamente, um lixo sem talento algum. Ser aceita por você, um inútil, é bem apropriado.
Sito Yinshui ouviu esses comentários frios. Um pouco confusa. Esta cerimônia de aceitação de discípulo parece um pouco estranha. Discípula Sito Yinshui, avance. O mestre lhe dará um presente de aceitação. Você os ignorou e gritou deliberadamente. Pare de fingir. Qiao Shijian zombou. Os lordes da montanha ao lado viraram a cabeça. Já não queriam ver. Que engraçado. Liu Huyan riu histericamente. Não acreditava que você pudesse tirar algo de bom. Uma forte fragrância medicinal surgiu, imediatamente atraindo a atenção de todos. Esta é uma onda de energia espiritual poderosa. Definitivamente é uma pílula de nível 5 ou superior. Quando meu mestre faleceu, ele deixou muitas coisas boas para trás. Você olhou preguiçosamente para Liu Huyan. Depois de encontrá-las nos últimos dias, eu queria te dar a primeira vez. Deixa pra lá. Deixa pra lá. São todos pequenos segredos. Você suspirou e pegou a pílula na mão. As marcas na pílula representavam a mais alta qualidade. Todos arregalaram os olhos para a pílula. Até o sorriso de Qiao Shijian congelou por um momento. Como pode ser? Liu Huyan olhou para você incrédula. Zhang Xuan, como você pode ter uma coisa tão avançada? Vá pegar a pílula. Olhando para as expressões de todos, você estava secretamente feliz. A partir de hoje, você é minha discípula de Yunfen. O mestre ainda tem muitos tesouros. Esta técnica é uma técnica interna de nível 5 superior. Vou te dar também. Você pegou a fórmula da neve congelada da Fênix Celestial e deu a Sito Yinshui. Técnica de nível 5 superior. Sem esperar que Sito Yinshui se surpreendesse. Todos ficaram pasmos novamente. Impossível. Qiao Shijian foi o primeiro a franzir a testa e sorrir. A seita Taishan agora tem apenas uma técnica de nível 5 inferior e ainda é o tesouro da seita Taishan. Zhang Xuan, você tem que ter limites ao mentir. Você, é claro, não se incomodou em discutir. Realmente, para salvar as aparências, qualquer coisa pode ser inventada. Eu acho que a pílula provavelmente também é falsa. Liu Huyan zombou. Não importa o que vocês pensem. Você simplesmente não queria prestar atenção. Vendo que já brincou o suficiente, era hora de ir. Ok, todos testemunharam. A partir de agora, cuidem bem um do outro. Nós, Sito, vamos dar o primeiro passo. Espere. Qiao Shijian de repente zombou friamente neste momento. Você não para de dizer que também tem inúmeras garantias. Se é assim, ousa apostar que consegue treinar sua discípula em 5 meses. Para que a Liu Huyan treinada seja melhor do que na última vez. Se você, Yunfen, perder, Yunfen será dissolvida. Ousa ou não? Ousar? Por que não ousaria? Você olhou para ele de soslaio. Só porque você quer que eu aposte com você, eu aposto com você. Será que estou sendo muito gentil com você? Acho que você é quem não ousa. Qiao Shijian também não se zanga e diz calmamente. Se eu perder, Jianfen também será dissolvida. Este preço não é pequeno, mas como é possível perder? Ele sabe que isto é uma armadilha. Só alguém com problemas mentais concordaria. Justamente quando todos pensavam que você ia recusar, você diz, fechado. Mas não me importa se Jianfen é dissolvido ou não. Se você perder, então, na frente de todos, ajoelhe-se no chão e bata com a cabeça no chão com força, e me chame de Mestre Shi. O rosto de Qiao Shijian ficou pálido. Ele rangeu os dentes e disse, fechado, voltando para Yunfen. Se você soubesse antes que essa filha do Imperador Demônio era tão poderosa, deveria tê-la deixado agir agora mesmo. E dar um tapa na cara daquele Qiao. Olhando para as informações de Sito Yinshui no painel de atributos do sistema. Você puxou o painel. Nome, Sito Yinshui. Talento, nível 3. Nível de cultivo, causa raiz, nível 2. Técnica, 9 transformações do Imperador Demônio. Lealdade, 1%. Aparência, perdida. Tendo essa discípula, orgulho dos céus. Seu cultivo aumenta rapidamente. Estaria o dia da minha ascensão distante? Pensando nisso, você se sentiu extremamente animado. Neste momento, na residência dos discípulos de Yunfen, Sito Yinshui olhava para a coagulação de sangue da Fênix Celestial, absolutamente surpresa. Realmente é de nível 5, grau superior. É uma técnica do mesmo nível que as 9 transformações do Imperador Demônio. Um pequeno cultivador no reino da formação do núcleo realmente possui tal técnica. Quem é ela, afinal? O tempo passa como um raio. Em um piscar de olhos, um mês se passou. Nos fundos da montanha Yunfen, você se esconde na grama, pronto para irritar um coelho. Não fuja, grande irmão Yi Seng.
Você disparou para fora, correndo freneticamente, agarrando um coelhinho branco como a neve, com alguns pelos dourados. Você o segurou na mão. A missão de pesca de hoje foi concluída. Recompensa, nada. Progresso aumentado em 1%. Recompensa, uma pílula de fundação divina de nível 4. Que chato e enfadonho. Você suspirou e soltou o coelho. Deitado na grama, mas quanto mais tesouros, mais suspeita se torna a vida. O cultivo de Cito e Inshui já foi elevado ao 5º nível do Reino da Origem, e seu cultivo também aumentou com isso. A coisa mais importante a fazer todos os dias é encontrar maneiras de dar coisas boas para Cito e Inshui, mas dar diretamente é um pouco estranho. Não, tenho que pensar em outra maneira, você murmurou. Não, ainda não consigo entender completamente, não quero a guerra calma de Cito e Inshui. O velho escravo milenar em sua mente observou você por um mês inteiro. O que você quer dizer? Cito e Inshui perguntou confusa. O mundo é grande e cheio de maravilhas. Neste último mês, seu mestre não apenas não cultivou durante o dia, mas também adormeceu à noite. No entanto, sua força melhorou rapidamente. Deve haver algo suspeito nisso. Os humanos são tão assustadores agora? O velho escravo milenar estava preocupado. Que tal eu encontrar uma oportunidade para... Cito e Inshui fez um gesto de clique com a mão. O velho escravo milenar ficou assustado. Senhorita! A força dessa pessoa provavelmente é insondável. Ele está apenas sendo discreto na frente de estranhos. Ele é definitivamente um mestre de ponta que esconde sua força. Portanto, ele pode controlar arbitrariamente o progresso do cultivo. Você não pode lutar contra ele. Mesmo eu, em meu auge, não seria capaz de fazer isso. Zanshuan é tão poderoso? Cito Inshui também olhou para você, franzindo a testa. Como está o progresso? Sua voz soou de repente. Saudações, mestre. Cito Inshui rapidamente deu um grande presente. Você dominou inicialmente a fórmula de coagulação de sangue celestial. Essa técnica é muito profunda e requer algum tempo. Você ergueu as sobrancelhas. Nem mesmo seu mestre consegue entender esse livro. Medite lentamente sobre isso, não há pressa. Venha comigo. Tenho algo para lhe dizer. Você caminhou em direção à porta dos fundos. Eu não revelei nenhuma falha, certo? Assim que você saiu, Cito Inshui perguntou imediatamente. O velho escravo milenar suspirou e disse. Se ela é realmente uma especialista desse nível, então você e eu somos transparentes na frente dela, incluindo as técnicas demoníacas em seu corpo. O que devemos fazer? Cito Inshui ficou um pouco nervosa. Não se preocupe. Já que ela não expôs você, deve haver uma razão. Talvez ela goste de você. Isso seria ótimo. Com o apoio de uma pessoa assim, muitas coisas para a senhorita serão mais fáceis de lidar, pensou o velho escravo milenar. O rosto de Cito Inshui ficou vermelho. Velho escravo, pare de dizer bobagens. Eu sou um demônio, ela é humana, somos incompatíveis, é impossível. Toda a montanha e Yunfen. Só você e Cito Inshui. Mestre, o senhor me chamou? Cito Inshui entrou graciosamente no pavilhão e curvou-se respeitosamente. Você estava parado perto da janela, segurando um livro antigo, lendo seriamente. Cito Inshui não se atreveu a interromper, só pôde esperar ao lado. Uma vara de incenso se passou. Fazer assim deve ser o mais saboroso. Você assentiu, murmurou para si mesmo e se virou. Cito Inshui finalmente viu claramente o livro antigo. 10 métodos populares para ensopado de coelho. Droga! Que diabos é isso? Cito Inshui começou a suar frio na testa, sem palavras. Ela pensou que o mestre estava pesquisando alguma técnica ou feitiço profundo, mas não, estava pesquisando ensopado de coelho. Que passatempo interessante, mestre. Cito Inshui lisonjeou embaraçosamente. É apenas um hobby. Você corou. Entregou o livro antigo para Cito Inshui. O mestre pegou um coelho de sangue recentemente, um produto raro entre os coelhos. A carne é extremamente deliciosa. Eu a chamei para saborear junto comigo. Além disso, o mestre já pesquisou o terceiro método registrado no livro antigo. A carne de coelho cozida é a mais gorda e deliciosa. Dou-lhe 10 dias para refiná-lo e transformá-lo em uma iguaria. Considere isso como uma experiência. Se não conseguir refinar, não desanime. Afinal, este assunto não é fácil. O mestre me chamou só por causa disso? Cito Inshui ficou atordoada por um momento. A digna filha do rei demônio. A santa da raça demoníaca, deixá-la cozinhar ensopado de coelho e ainda dar-lhe 10 dias. Quem você pensa que é? O que há de difícil nisso?
Lembre-se que este coelho de sangue é diferente. O mestre já restringiu seu corpo, mas um traço de sua força espiritual não é algo que seu cultivo possa resistir. É fácil para ele encontrar brechas, sua força e mente enlouquecerão. Portanto, você deve refiná-lo e cozinhá-lo ao meio-dia, quando o sol estiver no auge. É melhor não tocá-lo à noite. Você bocejou e deu algumas instruções. Virou-se e subiu para o andar de cima para tirar uma soneca, sentindo-se secretamente feliz em seu coração, concluindo a tarefa do sistema. Dar a um discípulo um coelho de sangue de 100.000 anos. Estava preocupado em como presentear Sito e Inshui de forma razoável. Este método é bom. Refinando este coelho de sangue, o cultivo desta minha discípula deve romper a seita da causa e efeito. Meu cultivo também pode ser elevado em uma grande calamidade. Você pensou alegremente. Meu cultivo? Sito Inshui ficou tão irritada que seu rosto ficou verde. Que cultivo ela tem? Causa e efeito, quinta ordem, faltando 2 camadas para atingir o grande sucesso. A próxima etapa é a transformação divina. Que tipo de cultivo tem ele, Zanshuan? Um pequeno núcleo dourado ousando zombar dele? Isso me irrita. Se não fosse para esconder minha força, eu te assustaria até a morte, disse Sito Inshui, bufando. Senhorita, você realmente acha que ele não percebe sua força? Essa pessoa é muito provavelmente um verdadeiro mestre. E do tipo supermestre. A força atingiu um nível próximo da perfeição para se esconder até esse estado de simplicidade. A velha raposa de 1000 anos sussurrou, quase certa de sua suposição. Sito Inshui, no entanto, não estava convencida. Você é apenas um produto do medo humano deixado pela grande batalha de 1000 anos atrás. Se ele realmente fosse um mestre escondido, como poderia achar difícil cozinhar um coelho da neve assado? E dizer que aprisionou a forma original do coelho da neve? Mesmo um coelho da neve de 1000 anos, no máximo, estaria no estágio final do núcleo dourado. Esse é o limite para um coelho da neve. Só ele teria medo de um coelho da neve. Eu, a senhorita, vou refinar este coelho da neve no meio da noite, também para lhe dar uma lição e para que ele não me subestime no futuro. Sito Inshui sorriu. Senhorita, você não entende os cultivadores humanos. Aqueles velhos monstros são mais discretos do que o outro, ao contrário de nós, o clã demoníaco. Com essa personalidade, você vai se meter em grandes problemas no mundo humano, lamentou a velha raposa de 1000 anos. Mas a mente de Sito Inshui estava decidida. A noite caiu, o céu escureceu e uma brisa suave soprou. Sito Inshui sozinha no pátio, montou um fogão e acendeu lenha. Ela se esforçou por meia-noite inteira, mas nem sequer arranhou a pele do coelho da neve, muito menos refiná-lo. Será que é um coelho da neve de 10.000 anos? Sito Inshui hesitou. Agora mesmo, ela já havia liberado seu cultivo até o ápice do núcleo dourado. Como era possível que ela não conseguisse refinar nem mesmo um coelho inconsciente? Eu, a senhorita, não acredito nisso. Sito Inshui lançou um olhar para o segundo andar do pavilhão das nuvens, onde as luzes já estavam apagadas. Você deve estar dormindo. Ela simplesmente parou de fingir. A força do 5º nível da alma nascente foi revelada. No instante seguinte, as nuvens se agitaram e o vento soprou. As roupas de Sito Inshui se levantaram sem vento, e uma aura encantadora emanou de seu corpo. Era a aura peculiar da família real demoníaca. Uma tatuagem extremamente complexa estava gravada em sua testa. O fogo da fonte da alma nascente se fundiu com o fogo do fogão. Voxox! O calor aterrorizante fez com que toda a cordilheira das nuvens ficasse vermelha. Como o sol poente. A cada turno, a cada mudança, Sito Inshui bufou friamente. Desta vez deve funcionar, certo? Senhorita, tenha cuidado. Ele muito provavelmente não está alarmando você sem motivo, aconselhou a velha raposa de 1000 anos em voz baixa. Relaxa. É só um coelho. Tenho medo de usar força demais e transformar este coelho em cinzas. Sito Inshui não se importou. Asterisco craque asterisco. Isso aconteceu enquanto ele conversava com o demônio ancião milenar. O selo de vento no coelho de sangue se rompeu inesperadamente, liberando um traço de energia demoníaca. Asterisco o asterisco. De repente, todo o céu noturno sobre Yunfen se tingiu de vermelho, iluminado por uma nova luz escarlate. O diálogo entre Sito Inshui e o demônio ancião milenar cessou. Não é bom. Senhorita, feche os olhos depressa. O demônio milenar exclamou, assustado. Mas já era tarde demais. Sito Inshui fitou a lua de sangue no céu noturno, o olhar pouco a pouco toldado. Os desenhos entalhados em sua testa pareciam ganhar vida, espalhando-se por todo o corpo.
Seus olhos também se tornaram vermelho sangue. Seus dentes estavam ficando cada vez mais afiados e a pele do seu corpo estava passando por mudanças drásticas. Isso não é bom. O sangue está revelando a verdadeira forma da jovem. A expressão do demônio milenar se transtornou. Este lugar é um ponto de encontro de cultivadores humanos. Se a verdadeira forma da senhorita for revelada e sua identidade exposta, ela certamente morrerá sem deixar vestígios. Em um momento de perigo iminente, o demônio ancião de 1000 anos forçou seu poder espiritual e invadiu o mar de sangue e consciência de Sito Yin Shui. Usando o pouco que lhe restava de energia espiritual, ele desferiu um golpe com a palma da marca de vento. Asterisco Pu asterisco. Sito Yin Shui cuspiu um bocado de sangue, desabando no chão, exausto. As runas negras em seu corpo desapareceram. Elas voltaram para a testa dela. Senhorita, você está bem? O demônio milenar envelheceu visivelmente de forma drástica. Até seu corpo espiritual se enfraqueceu consideravelmente. Mas, por mais que a chamasse, Sito Yin Shui não respondia. Como um fogo se extinguindo, o sangue sumiu até o coração da noite. Quente, tão quente. Sito Yin Shui abriu a boca, expirando um bafo quente. Ela finalmente acordou, mas parecia sentir muita dor. Seu corpo estava vermelho e ela rasgava a própria gola. O manto, com detalhes em linhas pretas como ferrugem, foi rasgado, revelando a pele alva sob a luz do luar e suas delicadas clavículas. E aquela encantadora meia-lua. Senhorita Yin Shui, o que aconteceu? O demônio ancião de 1000 anos ficou chocado e perplexo. Ele foi pego de surpresa pela cena. O súbito aparecimento de sangue. A jovem senhorita está em transe demoníaco. O demônio ancião de 1000 anos observava o coelho da neve, imóvel no chão. Seria por causa dele? Senhorita! Senhorita! O demônio milenar gritou com fúria, penetrando no mar da consciência de Sito Yin Shui. Não conseguiram acordá-lo. O corpo de Sito Yin Shui já apresentava uma tonalidade vermelha incandescente, e o ar ao redor estava igualmente quente. Estava esquentando. As roupas foram sendo arrancadas, uma a uma, até restar apenas uma peça de cor clara. Um colete de coelho e calças de seda. Seus pestinhas, por que estão fazendo tanto barulho a esta hora em vez de dormir? O mestre está exausto. Você boceja. Abriu a porta do sótão, os olhos ainda semicerrados pelo sono. Que mau pressentimento! No segundo seguinte, um vento passou, e você também escondeu sua força intencionalmente. A velocidade da perfeição maior foi levada ao extremo. Chegando perto de Sito Yin Shui, a purificação demoníaca do corpo significa que ela está sofrendo combustão demoníaca. Como é que a sua discípula é tão teimosa? Você ficou bastante irritado. Finalmente aceitou uma grande discípula tão boa. Se algo acontecer, onde você vai encontrar outra discípula? Mas agora não é hora de recompensas. Sito Yin Shui está em perigo iminente. Você não se atreve a demorar, e com um abraço horizontal, leva Sito Yin Shui para dentro do pavilhão, o segundo andar do pavilhão das nuvens. Você coloca Sito Yin Shui cuidadosamente na cama e rapidamente tira uma pequena caixa de debaixo da cama e a abre. Droga! Os olhos do velho demônio milenar quase caíram. Pílula nuvem espiritual de nível 5. Pílula antídoto de 100 venenos de nível 5, aura espiritual de nível 6 e também técnicas básicas. Olhando para os níveis, eles não são baixos. São todos tesouros raros que desafiam o céu, empilhados tão casualmente. Em uma caixa de madeira velha. Um mestre, ele realmente é um mestre. O velho demônio milenar suspira interiormente. Seus palpites estavam corretos. Você encontra 2 garrafas de pílulas de nível 5 na caixa e também uma agulha mística espiritual de aura de nível 6. Chegando na frente de Sito Yin Shui, você está prestes a começar, mas congela no lugar. Essa remoção da energia demoníaca exige que todas as roupas sejam consumidas. Mas homens e mulheres não devem trocar objetos pessoais, e eu sou o seu mestre. Se eu te ver, você hesita. Afinal, aqui é como a estrela azul, onde as mulheres dão muita importância à sua castidade. Tocar no pezinho delas já é o suficiente para fazê-las voar embora. Se eu visse tudo, então eu teria que ser responsável por ela no futuro. Não, não pode ser. Você hesita e considera, mas se você não salvá-la, ela sofrerá combustão demoníaca. A purificação demoníaca do corpo vai tirar sua vida. Você começa a vagar pelo quarto, falando sozinho. O velho demônio milenar, no corpo de Sito Yin Shui, está tão ansioso que quase pula. A vida é mais importante ou a castidade é mais importante? Ainda precisa pensar nisso?
Já chegamos a este ponto crucial, não se apresse em salvar a pessoa. Sem ter escolha, o velho demônio milenar não se importa em obter o consentimento de Sito e Inshui. A forma espiritual se funde no mar do conhecimento, controlando brevemente o corpo de Sito e Inshui. Mestre, não pense tanto, vamos. Eu não vou te culpar. Os lábios de Sito e Inshui se abrem ligeiramente, e ela pronuncia uma frase com dificuldade. O poder espiritual do velho demônio milenar se esgota, perdendo o controle sobre o corpo de Sito e Inshui. Mas essa frase também chegou aos seus ouvidos. Você não está inconsciente. Sendo assim, então eu considero que obtive seu consentimento. Então não é uma falta de educação. Então o mestre pode agir agora. Você agarrou a última corda. O corpo de Sito e Inshui tremia levemente, querendo resistir, mas a última palavra que saiu de sua boca foi silenciosa. Na verdade, sua consciência não estava totalmente adormecida, e ela estava ciente do que havia acontecido agora. Até queria matar o velho demônio de 1000 anos. Asterisco patada asterisco. Dudu aterrissou, e seus movimentos pararam. Como um homem normal, era inevitável olhar por alguns segundos. O rosto de Sito e Inshui ficou ainda mais vermelho, e uma lágrima caiu do canto do olho. Ela sentiu um tremendo impulso e queria resistir, mas não conseguia se mover. Mas ei, mestre não viu nada. Vou aplicar acupuntura em você agora. Você explicou sinceramente, e as agulhas de prata em sua mão penetraram, e a técnica de agulha também foi estritamente de acordo com o livro dado pelo sistema. Um método da escritura sagrada Tai Neijin foi usado. Na verdade, a agulha desceu, asterisco puff asterisco. Sito e Inshui de repente se virou e vomitou um bocado de sangue no chão. Bom discípulo, você está acordado. Você se levantou e ficou de lado, gritando alto. Após alguns segundos de silêncio, Sito e Inshui levantou a cabeça, seus olhos vermelhos misturados com infinita vergonha e raiva. Mas, no final, ela ainda reprimiu e apenas disse duas palavras: sangue. Você ficou atordoado por um momento, mas rapidamente reagiu e imediatamente virou a cabeça e saiu. Não se preocupe, mestre não viu nada. Vista suas roupas rapidamente. Vou examinar seu corpo novamente. Assim que você saiu, o velho demônio de 1000 anos. A consciência restaurada de Sito e Inshui já havia matado os guardas. Asterisco Kuadan asterisco. O velho demônio de 1000 anos já estava ajoelhado no chão, sem hesitar por um segundo. Senhorita, perdoe-me. A situação era crítica na época, e este velho escravo não teve escolha. Que sem escolha? Eu acho que você fez isso de propósito. Não pense que eu não sei o que você quer fazer. Eu te aviso. É impossível para mim e um humano. Se você se atrever a tomar decisões por esta senhorita novamente, eu destruirei seu espírito. Sito e Inshui rugiu. O rugido de Sito e Inshui ecoou entre os guardas. O velho demônio de 1000 anos tremeu e se prostrou no chão. Ele nem ousou respirar. Senhorita, este velho escravo é leal a você. Eu nunca farei nada de ruim. Naquela época, você estava em perigo, e este velho escravo só queria salvar sua vida. Então eu recorri a este estratagema. A voz do velho demônio de 1000 anos tremia um pouco. Ela conhecia a raiva de Sito e Inshui naquele momento. E também entendeu que seu comportamento era realmente um pouco sórdido. Sito e Inshui bufou friamente e saiu temporariamente dos guardas. Ela organizou a fúria em seu coração, mas era difícil acalmar. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais suspeito se tornava. Como é que ela simplesmente entrou em combustão espontânea? Aquele coelho de sangue apareceu de forma muito suspeita, com todas as manifestações anteriores. Isso a faz suspeitar que você fez isso de propósito, apenas para tirar vantagem dela. O coração de Sito e Inshui está cheio de ressentimento. Ela senta-se na beira da cama, com as mãos cerradas em punhos, as unhas cravadas nas palmas das mãos. Ela não consegue se libertar do que acabou de acontecer, especialmente de suas suspeitas sobre você. Como ervas daninhas, crescendo loucamente em seu coração. Este Zanshuan é certamente obra dela. Como pode haver tantas coincidências? Primeiro, aquele coelho de sangue inexplicável, e então eu entrei em combustão espontânea. Ela deve ter planejado isso há muito tempo. Sito e Inshui cerra os dentes e se levanta. Assim que a porta se abre, Sito e Inshui não consegue evitar um grito agudo. Nesta noite silenciosa, é particularmente estridente. Seu corpo perde o apoio da porta e cai direto para cima dela. Sito e Inshui fica assustada e empurra você para longe. Depois de se firmar, você explica apressadamente. Discípula, não me interprete mal.
O mestre está apenas preocupado com sua situação. Eu queria ouvir o que estava acontecendo do lado de fora da porta, mas a porta se abriu de repente. Sito Yinshui simplesmente não ouve suas explicações. Hipócrita! Você ainda está argumentando. Não pense que eu não consigo ver. Tudo isso é uma armadilha que você planejou. Você suspira impotente, Yinshui. O mestre é inocente. Aquele coelho de sangue foi obtido por acaso pelo mestre. O mestre viu que sua energia espiritual era extraordinária. Só então pensei em deixá-la refinar e melhorar seu cultivo. Se o mestre realmente tivesse mais intenções, por que se esforçaria para salvá-la quando ela entrou em combustão espontânea? Sito Yinshui ri friamente. Se esforçar para salvar? Eu acho que você só queria tirar vantagem de mim. Quem sabe se seus elixires e aura espiritual não estavam preparados há muito tempo, apenas para encenar essa peça para mim. Sito Yinshui rende os dentes, desejando devorá-lo vivo. Você sorri impotente. Discípula, você realmente está me interpretando mal. Acalme-se primeiro. Sinta seu próprio cultivo. Embora Sito Yinshui estivesse cheia de dúvidas, ela ainda seguiu suas palavras. Ela começou a inspecionar internamente o fluxo de sua energia espiritual. Ao sentir isso, ela não pôde deixar de arregalar os olhos. Seu coração está cheio de choque. Ela descobriu que seu cultivo havia chegado ao 6º nível do reino da alma nascente. Como isso é possível? Sito Yinshui murmurou para si mesma. Você continua arrumando. Enquanto sussurra suavemente, aquele coelho de sangue não é uma coisa comum, mas um coelho de sangue de 100.000 anos contendo uma enorme energia espiritual. O mestre deixou você refiná-lo para ajudá-la a romper o gargalo do cultivo. É que a energia espiritual deste coelho de sangue é muito poderosa. E carrega um traço de energia demoníaca. Se não fosse pelo mestre ter se preparado com antecedência, você simplesmente não conseguiria amadurecer. Embora Sito Yinshui sentisse um traço de surpresa no coração, ela ainda se recusou a acreditar em suas palavras. Eu não acredito. Talvez meu próprio cultivo tenha chegado ao ponto de romper e não tenha nada a ver com aquele coelho. Você definitivamente quer aproveitar esta oportunidade para se aproximar de mim. Aproveitando-se de mim. O velho demônio de 1000 anos não pôde deixar de aconselhar depois de ouvir as palavras de Sito Yinshui. Senhorita, a força dele é insondável. Como ele usaria meios tão desprezíveis? Tudo o que ele fez foi para ajudá-la a melhorar seu cultivo. A voz do velho demônio de 1000 anos ficou cada vez mais baixa. Além disso, ele disse desde o início para você refinar ao meio-dia. Não toque à noite. Sito Yinshui lançou um olhar furioso para o velho demônio de 1000 anos. Cale-se. De que lado você está afinal? O velho demônio de 1000 anos balançou a cabeça impotente e parou de falar. Você ficou um pouco sem palavras e preguiçoso demais para explicar. De qualquer forma, o objetivo foi alcançado. Discípula, descanse bem. O mestre tem coisas para fazer. Antes que você, Sito Yinshui, pudesse falar, sua figura já havia desaparecido. Não pode ser. Eu devo testá-lo para ver quais são suas intenções ao me recrutar. Sito Yinshui secretamente tomou uma decisão. Voltando para o quarto, ela tirou uma peça de roupa extremamente atraente. A roupa íntima era fina como as asas de uma cigarra. Um fino brocado é usado por cima, com um vermelho pálido e delicadas flores bordadas na gola, delicadamente delineando suas curvas graciosas. Ao mesmo tempo, no andar de cima, você está olhando para uma corda vermelha em sua mão com um olhar de desgosto. Ei! Não me diga que mesmo que essa coisa possa realmente praticar o corpo, essa forma é muito vergonhosa. Poucos minutos atrás, quando você acabou de voltar para seu quarto, o aviso do sistema tocou repentinamente. Jin, parabéns ao anfitrião por completar a tarefa de presente do coelho de sangue. Recompensa uma corda de prática corporal. Com um brilho fraco, uma corda apareceu em sua mão. A corda de prática corporal apresenta um vermelho fascinante, tão deslumbrante quanto uma chama ardente. Quando colocada na mão, a textura é macia, mas extremamente resistente. Além disso, ainda exala uma leve fragrância. Isso inevitavelmente faz você pensar em algum tipo de adereço indescritível. De repente, um arrepio percorre todo o seu corpo. Contudo, juntamente com esta corda de prática corporal que apareceu em sua mão, havia também um pedaço de papel contendo uma breve introdução da corda de prática corporal. A corda de treinamento corporal está enrolada no corpo, usando flutuações de poder espiritual. Pode realizar um treinamento e fortalecimento abrangente dos músculos e ossos do corpo humano. Ele pode, de acordo com a condição física do usuário,
Ajustar automaticamente a força confortável e o grau de penetração do poder espiritual, de modo que o indivíduo amarrado, enquanto suporta uma certa pressão, os meridianos internos do corpo são resilientes sob a estimulação do poder espiritual. Os ossos também se tornarão mais letais e resistentes sob o treinamento da pressão. E a pele se adaptará continuamente à pressão externa durante este processo, melhorando assim sua capacidade de defesa. Depois de ler a introdução, o olhar em seus olhos em relação à corda de treinamento corporal em sua mão mudou ligeiramente. Parece que esta corda de treinamento corporal é realmente uma coisa boa. Se Yin Shui a usasse. A imagem de usar a corda de treinamento corporal para treinar Sito Yin Shui acabou de surgir em sua mente. Uma batida na porta de repente soou do lado de fora. Neste momento, Sito Yin Shui estava do lado de fora da porta. Preparando-se para falar, bateu na porta. Tum tum tum. O som da batida na porta pareceu particularmente claro na noite solitária. Seus pensamentos se retiraram rapidamente. Segurando a corda de treinamento corporal, você foi até a porta. No momento em que você abriu a porta e viu Sito Yin Shui, você não pôde deixar de se surpreender ligeiramente. A Sito Yin Shui à sua frente era muito diferente do habitual. Aquela roupa sedutora deixou você um pouco perdido. Discípula, o que houve tão tarde? Você tentou manter seu olhar calmo, sem se fixar na figura charmosa de Sito Yin Shui. Sito Yin Shui viu a corda vermelha em sua mão e franziu ligeiramente a testa, murmurando para si mesma, HMPH. Pedante. No entanto, ela rapidamente reprimiu o desgosto em seu coração. Inclinando ligeiramente a cabeça, ela espremeu um traço de falsa tristeza em seus olhos. Mestre, minha cultivação avançou e estou muito feliz. Eu queria conversar com você sobre aquele coelho de sangue. Embora você se sentisse um pouco estranho em seu coração, você ainda se afastou para deixar Sito Yin Shui entrar na sala. Depois que Sito Yin Shui entrou na sala, ela deliberadamente andou ao seu redor, e uma leve fragrância pairou no ar. Mestre, você disse que aquele coelho de sangue realmente tem um efeito tão grande? Um coelho de sangue de 100.000 anos só pode ser tratado por alguém no estágio alma nascente. Sito Yin Shui pensou consigo mesma, HMPH, ainda fingindo ser justo. Eu quero ver até onde você consegue fingir. Mas ela disse com a boca, mestre, já que você me salvou, não deveria eu expressar minha gratidão? Sito Yin Shui se levantou e colou-se atrás de você, massageando suavemente seus ombros, suave como orquídeas, uma fragrância irresistível. Você franziu a testa e gentilmente afastou a mão de Sito Yin Shui, discípula. Sua gratidão reside no coração. Só espero que você possa cultivar bem e não pensar demais. Sito Yin Shui ficou um pouco chocada. Que cavalheiro virtuoso, ela não acreditava. Mesmo que seja um cavalheiro virtuoso, como pode resistir ao charme dela? Ela não é bonita? Mestre, você não quer que sua discípula o agradeça? Os olhos de Sito Yin Shui brilhavam com ondulações. Vendo o olhar lamentável de Sito Yin Shui, Zanshuan sentiu-se estranhamente próximo. Até mesmo um pouco divertido. Nos tempos em Lanxing, ele costumava frequentar boates. Ele já havia passado por inúmeras flores. Essa pequena dose de Sito Yin Shui não era nada. Yin Shui, eu só te vejo como uma discípula. Se isso se espalhar desse jeito, sua reputação será prejudicada. A expressão de Zanshuan era muito séria, e Sito Yin Shui se endireitou. Esse Zanshuan é realmente astuto. Justamente quando ela estava prestes a testar ainda mais, seus olhos de repente caíram sobre a corrente nas mãos de Zanshuan. Zanshuan era robusto e seguiu o olhar dela. Não pôde deixar de corar. Isso pode acontecer apenas uma vez na vida, para aliviar a frustração. Mestre, essa corda, essa corrente é um tesouro que eu trouxe especialmente para você. Sua base de cultivo atual está instável após o avanço. Esta corrente pode refinar sua essência e fortalecer seu corpo em todos os aspectos. Sito Yin Shui pegou a corrente de forma sedutora e a examinou cuidadosamente. Mestre, que tal você demonstrar para Yin Shui? Eu só a consegui recentemente. E ainda não a entendi completamente. Temo que uma demonstração esteja errada. Espere que eu estude por uma noite. Amanhã farei uma demonstração. Zanshuan estava tão frustrado que preferia ser morto a demonstrar essa coisa. Sito Yin Shui silenciosamente colocou a corrente de volta, com um sorriso imperceptível nos lábios. Já que o mestre disse isso, então Yin Shui esperará pela demonstração do mestre amanhã. Então, Yin Shui esperará pelo exemplo do mestre amanhã, mas... Mestre, não vá desapontar Yin Shui.
Depois de dizer isso, Sito Yinchui caminhou em direção à porta. Depois que Sito Yinchui saiu, Zhang Xuanyi sentou-se à mesa, estudando cuidadosamente a corda de fortalecimento corporal. Por que ele me daria essa coisa? Segunda imagem. A luz da manhã entrava pelas janelas e brilhava no rosto de Zhang Xuanyi. Ele se levantou e alongou os músculos e ossos, caminhando em direção ao lugar de Sito Yinchui. Neste momento, Sito Yinchui já havia acordado cedo. Ela estava praticando no pátio. Ela olhou para Zhang Xuanyi chegando e sentiu alguma surpresa. Mestre, por que veio tão cedo? Há alguma coisa? Zhang Xuanyi sorriu sem dizer nada, tirou a corda de fortalecimento corporal e a balançou na frente de Sito Yinchui. Então, mestre, vamos começar. Sito Yinchui zombou, mas finalmente não conseguiu se conter. Uma corda pode fortalecer o corpo? Bobagem! Quem você está tentando enganar? No entanto, Sito Yinchui não estava nem um pouco preocupada, rendendo-se de bom grado para ver o que Zhang Xuanyi planejava fazer. Ela tem um cultivo de 6º nível. Do que ela tem medo? Zhang Xuanyi apenas sacudiu levemente sua mão direita. A corda de fortalecimento corporal parecia ter ganhado vida, transformando-se em um raio de luz vermelha, prendendo Sito Yinchui em um instante. No momento em que Sito Yinchui foi amarrada, a raiva surgiu. A voz de um antigo demônio de 1000 anos soou em seus ouvidos. Senhorita, não seja impulsiva. Sinta cuidadosamente as mudanças internas em seu corpo. Sito Yinchui olhou para dentro de si com dúvida e realmente sentiu uma força espiritual suave na veia dourada, fluindo lentamente, como um riacho, alargando a passagem original. Os ossos também pareciam estar sendo levemente tocados por uma força invisível, tornando-se mais fortes. A superfície da pele era como uma fina camada de escudo que estava se formando gradualmente. Mestre! Sito Yinchui olhou surpresa para Zhang Xuanyi. Quando é que este mestre te enganou? Esta corda de fortalecimento corporal é uma proteção real. Enquanto falava, nas mãos de Zhang Xuanyi, uma força espiritual foi rapidamente lançada e entrou na corda de fortalecimento corporal. Em um instante, a luz da corda de fortalecimento corporal brilhou intensamente. Imediatamente depois, Sito Yinchui sentiu a corda de fortalecimento corporal em seu corpo apertar um pouco, e uma sensação de formigamento surgiu. Um som rouco veio de sua garganta, e um rubor voou instantaneamente para as bochechas de Sito Yinchui. Entretanto, Qiao Di, o principal discípulo do Pico da Espada, estava a caminho do pátio de Sito Yinchui, acompanhado por vários discípulos do Pico da Espada, com o irmão mais velho a agir. Aquela mulher, Sito Yinchui, certamente mudará para o meu Pico da Espada. É o carisma elegante do irmão mais velho. Que mulher conseguiria resistir? Ouvindo os elogios ao seu redor, um sorriso presunçoso surgiu no rosto de Qiao Di. Seja discreto, seja discreto. Uma mulher como Sito Yinchui está destinada a pertencer a mim, Qiao Di. O que é Zhang Xuan? Quanto ele vale? O grupo se aproximava cada vez mais do pátio. Mestre, por favor, solte Yinchui. Yinchui não aguenta mais. A voz suplicante de Sito Yinchui chegou aos ouvidos do grupo. Qiao Di e os outros arregalaram os olhos ao ouvir o pedido de Sito Yinchui. Zhang Xuan realmente se atreve a tratar Sito Yinchui assim? No entanto, isso não lhes dá uma oportunidade? Qiao Di ficou exultante e acenou com a mão, levando os discípulos do Pico da Espada ao pátio. Zhang Xuan, que audácia! Como ousa abusar assim do seu discípulo? Qiao Di repreendeu em voz alta, com os olhos arregalados de raiva. Zhang Xuan franziu ligeiramente a testa. Com um movimento em seu feitiço, a luz das correntes desvaneceu gradualmente. Ele soltou Sito Yinchui. Sito Yinchui arrumou suas roupas, com um leve rubor no rosto. Ao mesmo tempo, um poder espiritual repentinamente foi lançado da mão de Zhang Xuan, atingindo diretamente o peito de Qiao Di. Acompanhado por um som abafado, Qiao Di cambaleou para trás. Os puxa-sacos ao seu redor foram rápidos em ajudá-lo, mal conseguindo estabilizá-lo. Como discípulo de Qiao Zijian, você deveria me chamar de tio-avô. O nome Zhang Xuan não é algo que você tem qualificação para dizer. A voz de Zhang Xuan não continha qualquer emoção. Extremamente fria. Antes que Qiao Di pudesse reagir, a voz de Zhang Xuan soou novamente. Eu e Ying estamos cultivando. Qual é o seu propósito em vir sem ser convidado? Qiao Di cobriu o peito e zombou. Cultivando? Existe alguma forma de cultivar assim? Sito Yinchui já estava implorando. Vamos procurar o ancião executor da lei agora mesmo, para ver como você ainda pode se defender.
Qiao Di e os outros foram direto para o salão da execução da lei em fúria, sem esquecer de divulgar os atos malignos de Zhan Xuan para outros discípulos ao longo do caminho, atraindo muitos olhares. O ancião executor da lei franziu a testa ao ouvir a descrição exagerada de Qiao Di. A impressão que tinha de Zhan Xuan sempre foi boa. Apesar de achar a situação dele um tanto peculiar, não acredito que ele faria algo tão terrível. Mas Qiao Di falou com tanta convicção, e com outros discípulos testemunhando, ele não podia simplesmente ignorar. Nesse momento, Sito Yinshui estava alongando o corpo, sentindo as mudanças nos meridianos. Mestre, essa técnica divina de fortalecimento corporal é realmente incrível. Embora tenha doído um pouco antes, agora sinto meu corpo muito mais forte do que antes, disse Sito Yinshui sorrindo para Zhan Xuan. No entanto, eles mal tiveram tempo de trocar algumas palavras antes que o ancião executor da lei e outros invadissem. Qiao Di, ao ver Sito Yinshui, fingiu preocupação e disse: Jovem senhorita Yinshui, não tenha medo. Viemos salvá-la. Esse Zhan Xuan não poderá mais fazer mal a você. Com o salão da lei aqui. Qiao Di não se preocupou nem um pouco que Zhan Xuan ousasse fazer algo contra ele novamente. Sua arrogância era extrema, desrespeitando a hierarquia e a importância do respeito pelos mais velhos. Assim que terminou de falar, recebeu um tapa na cabeça do ancião executor da lei. Sito Yinshui franziu a testa, olhando para Qiao Di e os outros, cheia de desgosto em seu coração. Qiao Di, do que você está falando? O mestre está me ajudando a cultivar. Que olhos viram ele fazendo mal? Qiao Di ficou surpreso. Ele não esperava que Sito Yinshui dissesse isso. Jovem senhorita Yinshui, acabamos de ouvir seus pedidos de misericórdia. Isso não é ele a maltratando? O rosto de Sito Yinshui ficou ligeiramente vermelho. O que você entende? Essa técnica divina de fortalecimento corporal está forjando meu corpo. É natural sentir alguma dor durante o processo. Aquilo foi uma reação normal, não um pedido de misericórdia. O ancião executor da lei ouviu as palavras de Sito Yinshui, e sua expressão se tornou um pouco feia. Ele olhou para Qiao Di e disse em um tom muito severo: Qiao Di, é essa a situação que você descreveu? Você agiu tão imprudentemente. E ainda ousa perturbar o cultivo normal de outros. Qual é a sua punição? O rosto de Qiao Di ficou pálido. Ele se apressou em se defender. Ancião, também ouvimos os sons. E pensamos que a jovem senhorita Yinshui estava em perigo, por isso viemos. É tudo um mal-entendido, um mal-entendido. Sua imprudência já desperdiçou o tempo de todos e quase acusou pessoas inocentes. O ancião executor da lei bufou friamente. O ressentimento de Qiao Di contra Zhan Xuan ficou ainda mais profundo em seu coração. Ele sentiu que o que aconteceu hoje foi por causa de Zhan Xuan que ele passou tanta vergonha. Ele lançou um olhar feroz para Zhan Xuan e então disse ao ancião executor da lei: Ancião, eu estava errado. Eu não deveria ter sido tão impulsivo. Voltarei para ser punido agora. O ancião executor da lei observou a figura de Qiao Di partir. Balançando a cabeça, impotente, ele se virou para Zhan Xuan e Sito Yinshui, já que é um mal-entendido. Então que assim seja, continuem cultivando. Com Qiao Zijian e um grupo de discípulos de Jianfen sendo repreendidos e expulsos, o ancião executor também liderou os discípulos executores na retirada, e o Pico Yu restaurou sua paz. Olhando para as costas das pessoas que partiam, uma ideia estranha surgiu repentinamente na mente de Zhan Xuan. Essas pessoas podem entrar e sair do meu Pico Yu à vontade. E se alguém espiar minha estranha discípula tomando banho? Isso seria terrível. Depois que Zhan Xuan voltou ao seu lugar, ele ainda estava preocupado com os problemas de segurança do Pico Yu. Enquanto ponderava, o som de notificação do sistema tocou de repente. Jin, tarefa de preguiçoso de hoje concluída. Recompensa especial, vontade de Cérbero do inferno de 100.000 anos. Assim que a voz caiu, um cachorrinho adorável apareceu na frente dele, com um corpo peludo e grandes olhos lacrimejantes. As orelhas caíam brincalhonamente, mordendo o rabo, com uma aparência inofensiva. Ao ver isso, Zhan Xuan arregalou os olhos, com o rosto cheio de descrença. Sistema, me mostre. Você chama esse cachorrinho de Cérbero do inferno de 100.000 anos? O sistema não respondeu de forma alguma, como se estivesse zombando silenciosamente de sua dúvida. O cachorrinho na boca de Zhan Xuan pareceu sentir sua dúvida. Começou a mover suas pequenas pernas curtas, caminhando continuamente em direção a Zhan Xuan. A cada passo que dava, a aura em seu corpo se tornava mais forte.
A aparência originalmente adorável mudou gradualmente, e o corpo começou a inchar. Os músculos ficaram tensos, e um brilho afiado foi revelado nos olhos. Um rugido baixo também foi ouvido vagamente na boca. Em apenas algumas respirações, ela passou de um cachorrinho inofensivo para um cérbero enorme e imponente, exalando uma névoa negra aterrorizante ao seu redor. A névoa parecia conter o submundo do inferno. Sons crepitantes foram ouvidos. Ao ver isso, Zanshuan ficou chocado. Ele não esperava que essa coisinha fosse realmente um cérbero. Um rugido vindo do inferno saiu da garganta do cérbero. Um brilho frio foi projetado nos olhos profundos, como se fosse derrubar Zanshuan. Percebendo a intenção do cérbero, Zanshuan não hesitou e deu um tapa, atingindo diretamente sua cabeça. O cérbero, que ainda era imponente, ficou atordoado instantaneamente, cambaleando alguns passos, balançando a cabeça. Uma pitada de queixa foi revelada em seus olhos, e então se transformou novamente na aparência de um cachorrinho, choramingando e esfregando nos pés de Zanshuan, como se estivesse reclamando que ele havia batido muito forte. Zanshuan suspirou impotente, preparando-se para se curvar e pegar o cachorrinho. Nesse instante, o cachorrinho novamente se transformou em um cão infernal, mudando de ideia no local. Com os olhos fixos e frios na distância, antes que Zanshuan pudesse reagir, o cão infernal disparou para longe. Zanshuan ficou um pouco perplexo com essa série de mudanças repentinas do cão infernal. Ela rapidamente o seguiu. Enquanto corria, gritava: "Ei, seu pequeno, por que está correndo?" O cão infernal, como se não tivesse ouvido, correu rapidamente em direção à parte de trás da montanha Yunfen. Zanshuan sentiu vagamente que algo estava errado. Acelerando o passo, diminuiu gradualmente a distância. Pouco tempo depois, o cão infernal parou na entrada de um vale secreto. Ficou ali, sob o vento frio, observando atentamente os movimentos dentro do vale, emitindo rosnados baixos de sua garganta de vez em quando. Zanshuan chegou e estava se perguntando o que diabos o cão infernal estava fazendo, quando de repente ouviu uma série de passos barulhentos vindos do vale. Olhando atentamente, descobriu que era aquele sujeito, Qiao Ji, liderando alguns discípulos de Yanfeng. Eles estavam se aproximando sorrateiramente. "Mestre, o que está acontecendo?" Justamente nesse momento. "De onde veio esse cachorrinho? Que fofo!" Ninguém sabia quando o cão infernal havia voltado a ser um cachorrinho. O olhar de Sito Yinshui foi imediatamente atraído pelo cachorrinho. Ela se agachou e estendeu a mão suavemente, querendo acariciá-lo. O cachorrinho não parecia ter medo de estranhos e abanava o rabo alegremente. Com seu narizinho macio, cheirou a mão de Sito Yinshui, esfregando-se constantemente nela. No final, pulou nos braços de Sito Yinshui, semicerrando os olhos e mostrando uma expressão de prazer. Zanshuan olhou para a cena afetuosa entre Sito Yinshui e o cachorrinho, e sorriu impotente. Ele não esperava que essa criaturinha fosse tão feroz na frente dele, mas tão obediente ao ver Sito Yinshui. "Eu só o segui para ver o que estava acontecendo. Já que você gosta tanto dele, então cuide dele a partir de agora." Enquanto falava, Zanshuan olhou para a direção do vale. Qiao Ji e os discípulos de Yanfeng já haviam desaparecido sorrateiramente. Sito Yinshui ouviu as palavras de Zanshuan. Ficou exultante. "Sério, mestre? Que ótimo! Eu definitivamente cuidarei bem dele." Dizendo isso, ela abraçou o cachorrinho com força, com um sorriso feliz no rosto, como uma garota comum da vizinhança. Zanshuan olhou para Sito Yinshui caminhando à frente, segurando o cachorrinho em seus braços, com um toque de alívio no rosto. Com o cão infernal do prazer protegendo Yinshui, não deve haver nenhum acidente. O cão infernal do prazer pareceu perceber. Os pensamentos de Zanshuan eram como latidos de cachorro, como se estivessem a responder-vos. Depois de se retirar da montanha Yunfen, Qiao Ji questionou furiosamente o discípulo Jianfen ao seu lado. "Fangu, não disseste que eles definitivamente não iriam para a montanha Yunfen? O que está acontecendo?" Zheng Yinshun disse com forte sarcasmo. "Não esperava que o teu julgamento teria assuntos tão sérios." A testa de Fangu estava suando. Ele sabia profundamente o quão sério era o impacto deste assunto, especialmente para Qiao Ji, que estava numa situação difícil. Com o rosto perdido, Fangu baixou a cabeça e não ousou olhar diretamente nos olhos de Qiao Ji. Ele entendeu que a raiva de Qiao Ji tinha atingido o auge neste momento, e ele se tornou um bode expiatório. O coração de Fangu pensou rapidamente numa maneira de remediar a situação. "Irmão mais velho, ainda tem um plano que definitivamente fará Zanshuan ir para o inferno." Os olhos de Qiao Ji brilharam com um traço de interesse.
Conta-me. Fang Wu lambeu os lábios e disse baixinho: desci a montanha há alguns dias. Descobri um lugar com um pouco de energia demoníaca. Na época, estava ansioso para voltar, então não tinha dinheiro para verificar. Podemos encontrar este artefato mágico e colocá-lo no pavilhão das nuvens. Nessa altura. He. Os olhos de Qiaodi brilharam e um sorriso frio apareceu no canto da sua boca. Então, parece que é realmente uma boa maneira. Contanto que introduzamos o artefato mágico no pavilhão das nuvens. Mesmo que Zhan Xuan não seja afetado, ele não conseguirá explicar. Se ele for possuído por um demônio, então não podemos culpá-lo. Fang Wu ficou secretamente feliz. Ele viu que Qiaodi tinha sido movido pelo seu plano. A crise de agora foi superada. Isso mesmo. Irmão mais velho, desta vez, podemos definitivamente colocar Zhan Xuan para morrer. Qiaodi acenou com a cabeça. Um olhar de determinação brilhou nos seus olhos. Bom, vamos fazer isso. Vamos agir agora e tentar matá-lo esta noite. Fang Wu rapidamente liderou vários discípulos de Anfen em direção ao lugar onde ele disse ter descoberto o artefato mágico. A noite já estava escura. Uma névoa fina cobria a montanha Yunfen. O luar espalhava-se pela floresta montanhosa silenciosa através das nuvens esparsas. Zhan Xuan já tinha adormecido há muito tempo, enquanto Sito Yinshui entrou temporariamente no seu mar de consciência e estava a praticar secretamente. Após uma longa transformação, um silêncio sepulcral pairava sobre Yunfen. Qiaodi esperava ao pé do monte Yunfen, amaldiçoando Fang Wu e os outros por demorarem tanto a voltar. Justamente quando Qiaodi estava prestes a desistir, finalmente viu Fang Wu correndo furtivamente, trazendo-o para perto. Qiaodi viu que Fang Wu estava coberto de ferimentos e ninguém o seguia. Qual era a situação? O que aconteceu com você? Onde estão os outros discípulos? O rosto de Fang Wu estava pálido. Seus olhos mostravam pânico. Ele limpou o sangue e o suor da testa e rapidamente tirou do peito um pequeno frasco transparente. Dentro do frasco, uma massa de névoa negra estava se debatendo violentamente. Parecia que ia sair. Irmão mais velho, aquele demônio era um tanto complicado. Nós o repelimos com nossos esforços conjuntos. Os irmãos mais novos se sacrificaram, mas felizmente, eu arrisquei minha vida para preservar um artefato demoníaco. Deve ser o suficiente para condenar Zhan Xuan à morte. Qiaodi ouviu isso. Suas sobrancelhas se franziram, e um traço de preocupação brilhou em seus olhos, mas logo foi substituído por crueldade. Ele pegou o frasco contendo o artefato demoníaco da mão de Fang Wu e examinou-o cuidadosamente, certificando-se de que a névoa negra ainda estava agitada. Bom trabalho, Fang Wu. Qiaodi elogiou em voz baixa. O que aconteceu hoje deve permanecer em segredo. Os irmãos mais novos que se sacrificaram foram todos mortos por Zhan Xuan. Entendeu? Fang Wu assentiu. Um traço de preocupação brilhou em seus olhos. Ele assentiu. Vá agora mesmo para o Salão da Lei. Assim que encontrar um artefato demoníaco aparecendo em Yunfen, entre imediatamente e traga o ancião da lei. Preciso te ensinar como dizer? Não preciso te ensinar, certo? Fang Wu respondeu, seus olhos brilhando. Aparentemente entendendo o plano de Qiaodi, ele se virou e saiu correndo em direção ao Salão da Lei. Depois que Qiaodi observou Fang Wu partir, ele virou seu olhar para o frasco contendo o artefato demoníaco em sua mão, um sorriso frio pairando em seus lábios. Ele tirou do bolso uma pequena agulha de prata, coberta com veneno mortal, e se preparou para inseri-la na rolha do frasco, para que o artefato demoníaco possa influenciar Yunfen com precisão. Zhan Xuan, seu fim está próximo. Qiaodi murmurou para si mesmo, seus olhos cheios de ódio e satisfação, e rapidamente escondeu seus rastros aproveitando a noite. Silenciosamente se aproximando de Yunfen ao longo do caminho da retaguarda de Yunfen. Ao mesmo tempo, em Yunfen, Zhan Xuan já havia caído no sono, perseguindo coelhos por toda a montanha em seus sonhos. A alma de Sito Yinshui entrou no mar úmido, praticando secretamente para se transformar rapidamente. Sito e os outros dois não perceberam nada do que aconteceu na montanha Yunfen. O cachorrinho que estava deitado aos pés de Sito Yinshui, de repente, levantou a cabeça, revelando um olhar feroz nos olhos, olhando para a direção da montanha traseira. Em seguida, virou a cabeça para olhar para Sito Yinshui, que estava praticando, e rastejou silenciosamente, deixando a residência de discípulo de Sito Yinshui, correndo loucamente em direção à montanha traseira. Sua velocidade de corrida é extremamente rápida. Quase instantaneamente, ele atravessou a montanha traseira de Yunfen. O senso espiritual de Zhan Xuan é extremamente aguçado.
Mesmo em seus sonhos, ele pode sentir vagamente a situação externa. De repente, ele abriu os olhos. Olhando para o telhado, parecendo estar pensando em alguma coisa, Zhan Xuan percebeu a figura de Qiao Di. E o cão crocodilo do inferno está influenciando a direção de Qiao Di. Um sorriso não pôde deixar de aparecer no canto de sua boca. Neste momento, Qiao Di e o cão crocodilo do inferno em forma de cachorrinho se encontraram no caminho da montanha traseira. Qiao Di ficou surpreso. Tinha uma vaga impressão deste cachorrinho. Parecia ser aquele que Sito Yinshui carregava durante o dia. Qiao Di olhou para o cachorrinho que apareceu de repente. Primeiro ficou surpreso. Então, uma expressão de desprezo apareceu em seu rosto. Uma pequena besta. Ousa bloquear meu caminho. Ele não levou este cachorrinho aparentemente fraco a sério. Apenas pensou que ele estava correndo por aí causando problemas por acaso. O cachorrinho não recuou. No entanto, um rosnado baixo veio de sua garganta. Seus olhos estavam fixos no frasco de ferramenta mágica na mão de Qiao Di, como se soubesse que havia algo extremamente perigoso dentro. Qiao Di viu que o cachorrinho não tinha intenção de recuar. Irritado, levantou o pé e chutou o cachorrinho. Saia! Não atrapalhe! Este chute carregava um pouco de poder espiritual, e a força não era pequena. Neste momento, o cachorrinho não apenas não recuou, mas também saltou de repente. A aparência inofensiva de antes mudou instantaneamente, transformando-se instantaneamente na forma de um cão do inferno. Vendo a boca sangrenta do cão do inferno se abrir, estava prestes a morder o pé que Qiao Di estava chutando. Vendo esta cena, Qiao Di ficou imediatamente aterrorizado. Apressadamente puxou o pé para trás, mas imediatamente se sentiu fraco e instável. Cambaleando, recuou vários passos antes de conseguir se firmar. Nesta luta intensa, o frasco que continha a ferramenta mágica escorregou acidentalmente. O frasco caiu no chão, fazendo um som nítido. A tampa do frasco também se soltou. Em um instante, a névoa negra no frasco jorrou. Como um cavalo selvagem solto, espalhou-se rapidamente ao redor. Qiao Zijian ficou pálido de terror. Ele não esperava que tal reviravolta acontecesse. Maldito sujeito, ele amaldiçoou furiosamente, resistindo ao cão infernal. Ao mesmo tempo, tentava controlar a arma demoníaca que vazava, mas a arma demoníaca já havia vazado e estava fora de seu controle. E se espalhou loucamente ao redor. Zhan Xuan sentiu as flutuações da arma demoníaca no pavilhão das nuvens. Ele imediatamente se sentou na cama. Seus olhos ficaram frios. Nada bom, há uma situação. Ele rapidamente vestiu suas roupas e correu na direção de onde a arma demoníaca estava vazando. Qiao Zijian observou a impotente arma demoníaca se espalhando como uma maré torrencial. O medo em seu coração foi instantaneamente ampliado. Ele sabia profundamente que, uma vez que essa arma demoníaca incontrolável se espalhasse, ele também estaria em uma situação desesperadora. O instinto de sobrevivência o fez esquecer de se vingar de Zhan Xuan e ele se virou para fugir deste lugar perigoso. No entanto, a arma demoníaca que vazava parecia ter sua própria consciência, e atacou Qiao Zijian como uma sombra. Embora Qiao Zijian resistisse com todas as suas forças, ele não conseguiu impedir a erosão da arma demoníaca. Em um instante, seus olhos ficaram vermelhos. Seu corpo foi envolvido por uma densa arma demoníaca negra, e a aura de toda a pessoa se tornou maligna e violenta, já demonizada. Após ser demonizado, Qiao Zijian soltou um rugido. Aqueles olhos vermelhos fixaram-se firmemente no pequeno filhote. Sua figura brilhou e ele atacou o cão infernal com uma força poderosa. Suas mãos se transformaram em garras negras afiadas. Brilhando com uma luz estranha, ele agarrou ferozmente o cão infernal. O cão infernal não teve medo. Seu corpo inchou instantaneamente várias vezes, restaurando completamente o verdadeiro corpo do cão infernal. Aquele corpo enorme exalava uma poderosa pressão. Os olhos preocupados fixaram-se firmemente no Qiao Zijian demonizado. O ataque de Qiao Zijian se aproximava. O cão infernal abriu suas mandíbulas sangrentas e cuspiu uma chama vermelha e quente. A chama era como uma cobra de fogo furiosa, e instantaneamente resolveu o ataque de Qiao Zijian, e continuou a se espalhar em sua direção. Qiao Zijian recuou rapidamente, mas a velocidade da chama era extremamente rápida. Ainda queimou um canto dele. A arma demoníaca negra e a chama se entrelaçaram, emitindo um som crepitante. O cão infernal aproveitou a oportunidade para atacar. Suas garras deslizaram para fora de marcas profundas no chão, e ele atacou Qiao Zijian com grande força. Cada ataque foi acompanhado por um som de vento uivante. Sua força era incrível, como se pudesse rasgar o espaço.
Embora a força de Qiao Shijian tenha melhorado após a demonização, ele só conseguiu resistir aos ataques violentos do cão infernal. Neste momento, Zanshuan estava correndo em direção à montanha de trás, extremamente rápido. Onde ele passava, o poder espiritual agitava-se. As árvores ao redor estavam farfalhando sob o impacto de seu poder espiritual. Ele estava extremamente ansioso em seu coração, sabendo profundamente que, se essa arma demoníaca se espalhasse, toda a montanha-nuvem, e até mesmo a seita Taishan, serão engolidas por um desastre. Qiao Di, possuído pelo demônio, de repente levantou a cabeça, com uma luz vermelha estranha brilhando em seus olhos. Ele apenas olhou fixamente para Zanshuan. De repente, sua figura brilhou e ele correu em direção a Zanshuan como um raio negro. A velocidade era surpreendente. Zanshuan não ousou negligenciar. Ele rapidamente mobilizou o poder espiritual em seu corpo e o liberou. Justamente neste momento, o cão infernal soltou uma risada estrondosa e atacou Qiao Di. As garras do cão infernal brilhavam com um brilho negro fantasmagórico. Cada golpe carregava um poder tremendo e colidia loucamente com os ataques de Qiao Di. Faíscas voaram por todos os lados. Os ataques de Qiao Di eram desordenados, mas cheios de poder violento. Cada ataque fazia o ar ao redor vibrar. Zanshuan murmurava encantamentos e feitiços voavam em direção a Qiao Di como espadas afiadas. Qiao Di, possuído pelo demônio, parecia não se importar muito com esses ataques. Ele apenas continuava correndo em direção a Zanshuan, como se apenas o rasgando em pedaços pudesse acalmar a natureza demoníaca em seu coração. Vendo isso, a expressão de Zanshuan tornou-se solene. Ele sabia profundamente que não podia deixar Qiao Di continuar assim, caso contrário, as consequências seriam desastrosas. Ele rapidamente pegou um requintado pingente de jade de seu anel de armazenamento. O pingente de jade era esculpido com runas antigas, emitindo uma leve luz. Depois de traçar um belo arco no ar, atingiu com precisão o peito de Qiao Di. Com um baque abafado, o corpo de Qiao Di foi lançado para trás como se tivesse sido atingido por um objeto gigante. O cão infernal aproveitou a oportunidade. Saltando alto, todo o seu corpo traçou um arco no ar e então caiu sobre Qiao Di como uma bala de canhão. Qiao Di não conseguiu desviar e foi fortemente pressionado pelo cão infernal. As garras do cão infernal seguravam firmemente os ombros de Qiao Di. As presas afiadas estavam a apenas alguns centímetros da garganta de Qiao Di. Besta, solte-me! Qiao Di, transformado em demônio, rugiu. Mas ele não conseguiu abalar o cão infernal nem um pouco. Uma luz verde deslumbrante rompeu da boca sangrenta do cão infernal. Um fluxo de ar visível a olho nu surgiu. A névoa negra por todo o céu foi rapidamente absorvida pela boca. De repente, um vento forte uivou na floresta. Os galhos das árvores farfalhavam ao vento e as folhas caídas giravam no ar. O cão infernal absorvia toda a energia demoníaca do corpo de Qiao Di. Com o passar do tempo, a névoa negra no corpo do cão infernal tornou-se cada vez mais densa. Seus olhos brilhavam com uma cor verde escura e preta entrelaçadas. A energia demoníaca do corpo de Qiao Di foi sendo extraída continuamente, e sua respiração gradualmente enfraqueceu. A loucura em seus olhos recuou. Um traço de clareza parecia estar lutando para retornar. Justamente neste momento, ouviu-se um som estrondoso. Zanshuan levantou a cabeça e olhou na direção de onde o som veio. Um velho liderando um grupo de discípulos se aproximava gradualmente. Até que, ao se aproximarem, pousaram rapidamente na frente de Zanshuan. Viu-se que o velho tinha um rosto magro e ascético, mas que irradiava uma aura de autoridade calma e imponente, com seus cabelos grisalhos presos ordenadamente atrás da cabeça, com delicados fios soltos. Adicionando um toque de elegância etérea, suas sobrancelhas eram grossas e alongadas, estendendo-se obliquamente em direção às têmporas. Com um olhar profundo como um abismo, capaz de discernir todo o bem e o mal do mundo. Seus olhos brilhavam com uma luz afiada e rigorosa, e um simples olhar era capaz de fazer com que as pessoas se sentissem como se seus segredos mais íntimos estivessem sendo revelados. Sob o nariz reto e proeminente, seus lábios finos transmitiam uma sensação de firmeza e decisão. Vestia um manto comprido de cor ébano, com um cinto preto de aproximadamente 7,5 cm de largura, adornado com uma joia azul celeste. A joia parecia conter nebulosas em movimento, misteriosas e insondáveis, e a aura que emanava dela era estável e vasta. Semelhante às ondas gigantes em um oceano profundo, aparentemente calmas, mas contendo um poder infinito. O ar ao redor parecia se tornar mais denso por causa de sua presença, e os discípulos ao seu lado
Inconscientemente continham a respiração, exibindo expressões de reverência, pois seu cultivo era insondável. Cada gesto e movimento revelava um controle requintado e minucioso sobre o poder espiritual, como se ele próprio fosse o mestre do poder espiritual entre o céu e a terra. Com um simples pensamento, era capaz de desencadear mudanças climáticas e terremotos nas montanhas e rios. Essa pessoa era precisamente Mo Yuan, o ancião do salão da lei da seita Taishan. O ancião Mo Yuan olhou friamente para Qiao Di, fraco no chão, e para Zhang Xuanyi ao lado. O que aconteceu aqui? Sua voz era grave e rica, como um sino, ecoando pelo vale, fazendo com que os ouvidos de todos zumbissem. Antes que Zhang Xuanyi pudesse falar, Qiao Di, recuperando a clareza, com o apoio de Fan Gu, caminhou rapidamente até o ancião da lei. Ancião, Zhang Xuanyi está praticando magia demoníaca. Se vocês tivessem chegado um pouco mais tarde, este discípulo teria sofrido nas mãos dele. Fan Gu estava atrás de Qiao Di, um lampejo de satisfação indetectável brilhando em seus olhos. Ao ouvir as palavras de Qiao Di, os discípulos do Salão da Lei ficaram em alerta máximo, todos se protegendo de Zhang Xuanyi. Zhang Xuanyi não estava ansioso, ergueu ligeiramente os punhos, cumprimentando o ancião da lei. Lentamente, ele disse, Ancião, Yunfen está disponível para busca a qualquer momento. O artefato demoníaco foi trazido por Qiao Di, que secretamente invadiu Yunfen à noite, não por este discípulo. Zhang Xuanyi contou calmamente os detalhes do incidente em detalhes, mas não confessou a verdade. O ancião da lei ouviu, franzindo as sobrancelhas cada vez mais, e sua expressão se tornou ainda mais sombria. Depois de olhar sucessivamente para os rostos de Zhang Xuanyi e Qiao Di, ele se dirigiu aos discípulos da lei. Com um aceno de mão, Li Qie lidera um par de discípulos para revistar toda a área de Yunfen. Li Qing, por sua vez, lidera outro par de discípulos para investigar Qiao Di minuciosamente. E também os movimentos recentes de Fang Yu. Sob a ordem do ancião da lei, os discípulos da lei agem rapidamente. Vendo tal resultado, o ímpeto de Qiao Di enfraqueceu instantaneamente, parecendo um tanto perturbado. O ancião da lei, vendo isso, já tinha uma ideia em mente e lançou um olhar severo para Qiao Di. Todos ficaram parados no mesmo lugar, aguardando os resultados da investigação. 1 hora depois, todos os discípulos do Salão da Lei retornaram um após o outro, relatando os resultados de suas investigações ao ancião da lei. O olhar do ancião da lei travou instantaneamente em Qiao Di. Qiao Di, você é realmente culpado de crimes hediondos. Como ousa tentar usar um artefato demoníaco para prejudicar seus companheiros discípulos, quase causando uma grande calamidade? O ancião da lei disse com raiva. Seus olhos estavam cheios de decepção e raiva em relação a Qiao Di. Levem Qiao Di de volta ao salão da lei e vigiem-no de perto. Depois que ele se recuperar um pouco, ele será interrogado e julgado. 2 discípulos da lei receberam a ordem, avançaram e ajudaram Qiao Di a se levantar, e foram direto para a direção do salão da lei. O ancião da lei olhou para Fan Gu novamente, com um olhar de escrutínio. Fan Gu, qual papel você desempenhou neste incidente? Fan Gu ajoelhou-se apressadamente. Com um rosto cheio de pavor, ancião, eu fui coagido por Qiao Di. Ele disse que se eu não o ajudasse, ele me mataria. Eu realmente não tive escolha. O ancião da lei bufou friamente. Você acha que tal desculpa pode se esquivar da culpa? Após uma investigação completa, sua sentença será determinada. Você também deve me acompanhar de volta ao salão da lei primeiro. Fan Gu foi escoltado por discípulos da lei, seguindo desanimadamente atrás. A paz foi restaurada acima de Yunfen. Zhang Xuan caminhou lentamente de volta na direção do pavilhão da nuvem. O cão infernal, que havia desaparecido em algum momento, seguiu Zhang Xuan novamente, abanando o rabo alegremente. Depois que todos retornaram ao salão da lei, o ancião da lei testemunhou pessoalmente e presidiu o interrogatório. Qiao Zijian soube da notícia e correu rapidamente para o salão da lei, com uma expressão ansiosa e furiosa, entrando apressadamente na sala de interrogatório. Olhou para Qiao Di e repreendeu em voz alta. Discípulo rebelde, que estupidez você fez? Depois de ver seu mestre chegar, Qiao Di não ousou esconder nada, contando todo o ocorrido de uma vez. O rosto de Qiao Zijian ficou ainda mais sombrio ao saber de todos os detalhes. Ele sabia profundamente que o comportamento de Qiao Di violava gravemente as regras da seita. Mesmo sendo o Lorde da Montanha do Pico da Espada, é um tanto complicado. Qiao Zijian respirou fundo. Esforçando-se para suprimir a raiva em seu coração, saudou o ancião da aplicação da lei com um punho cerrado. Ancião,
Este discípulo traidor tem uma mente simples e cometeu um erro desta vez, principalmente por causa da sedução de Fan Gu. Estou disposto a assumir toda a responsabilidade, apenas espero dar a este discípulo traidor uma chance de se redimir. Qiao Zijian disse sinceramente. O ancião da aplicação da lei ponderou por um momento. Este crime é muito grave. Não posso decidir arbitrariamente sozinho. No entanto, se ele puder se arrepender sinceramente, após receber a punição, a seita não o exterminará. Na sala de interrogatório do salão da aplicação da lei, Qiao Di foi trazido perante Qiao Zijian. Qiao Di caiu de joelhos com um baque. Mestre, eu estava errado, fui ofuscado pelo ciúme e pelo ódio, e cometi tal tolice. Qiao Zijian olhou para Qiao Di, com sentimentos mistos em seu coração. Ao mesmo tempo, Zhang Xuanyi já havia retornado ao pavilhão Yun. Ele não teve a menor folga. Ele sabia profundamente. Embora este incidente parecesse ter chegado a uma conclusão temporária, os perigos ocultos por trás dele eram como uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Sentado na câmara silenciosa, ele fechou os olhos e ponderou. Uma arma demoníaca apareceu de repente perto do portão da montanha. E ainda conseguiu levar a arma demoníaca para o portão da montanha com sucesso. Isso parecia uma coincidência. Mas era incomum. Zhang Xuanyi não pôde deixar de suspeitar se havia uma força mais poderosa. Manipulando tudo isso nos bastidores, Qiao Di provavelmente era apenas um peão. Quanto ao cão infernal, como um presente do sistema, sua habilidade especial com armas demoníacas também deixou Zhang Xuanyi confuso. Este cachorrinho aparentemente comum, mas extraordinário, teria alguma conexão com aquela misteriosa força de cultivo demoníaco? Ou sua aparição é um arranjo do destino, para desempenhar um papel fundamental nesta competição entre o bem e o mal? Pensando, ele realmente adormeceu. Na manhã seguinte, Zhang Xuanyi ainda estava imerso em seus sonhos. Acordado por uma batida apressada na porta. Depois de abrir a porta com os olhos sonolentos, as roupas do discípulo do pico principal entraram em sua vista. Tio avô marcial, o mestre da seita pediu ao discípulo que o informasse para ir ao salão de discussões. Zhang Xuanyi ouviu isso, levantou-se rapidamente e arrumou suas roupas, com um coração cheio de dúvidas e solenidade. Dirigindo-se ao salão de discussões. Ao longo do caminho, seus pensamentos estavam cheios de pensamentos. Ele se dirigiu para o salão de discussões. Ao longo do caminho, ele estava cheio de pensamentos. Especulando internamente sobre o que causou o chamado urgente do líder da seita, se está relacionado com o incidente do artefato demoníaco e se houve novos desenvolvimentos ou mudanças. Ao entrar no salão de audiências, a atmosfera era solene e as figuras de cada pico da seita já estavam reunidas. O líder da seita estava sentado no assento principal, com um rosto frio e um profundo olhar de preocupação nos olhos. O elder da lei estava de pé ao lado, com uma expressão igualmente solene. Zhang Xuanyi, você chegou. O líder da seita acenou ligeiramente com a cabeça, indicando que entrasse e se sentasse. Reunimos todos hoje porque o incidente do artefato demoníaco de ontem está se tornando cada vez mais confuso. Após uma investigação e análise aprofundadas do Salão da Lei, descobrimos algumas pistas extremamente suspeitas. Estas pistas indicam que pode haver uma enorme conspiração escondida por trás deste incidente. O líder da seita olhou para o elder da lei, que deu um passo à frente. Limpou a garganta. Descobrimos na investigação que Fan Gu encontrou um misterioso homem de preto do lado de fora do portão da montanha. Fan Gu estava sob o controle do Homem de Preto, que introduziu o artefato demoníaco no portão da montanha, tentando causar caos dentro da seita. Zhang Xuanyi ficou chocado e franziu a testa.